Pelas estradas do medo. O caminhoneiro das estradas do Brasil. Nas estradas desertas que cortam o Brasil, desde os sertões da Paraíba até as matas do interior de Pernambuco, o caminhoneiro percorria quilômetros com seu velho caminhão. Para quem o via pela primeira vez, parecia apenas um viajante cansado, mas os moradores das cidades e vilarejos próximos às rodovias conheciam outra história. Ele era sorrateiro, calculista e tinha uma rotina sóbria que ninguém ousava revelar em voz alta. Ele observava cada terreno à beira da estrada, cada quintal isolado, cada pasto com cabras ou galinhas soltas, bois, vacas, não importava. Se via algo que podia carregar, não hesitava. Uma cabra aqui, uma galinha aqui, sacos de mantimentos esquecidos, tudo desaparecia sem deixar rastro. Seus furtos eram rápidos, silenciosos. Ele sabia como agir para não ser notado. Moradores contavam histórias de desaparecimentos misteriosos de animais e pertences. Cabras que sumiam de manhã cedo, galinha desaparecendo à noite, sacos de alimentos que evaporavam sem explicação, plantações que eram arrancadas do nada, mas ninguém sabia quem realmente era o responsável. Só existia boatos de que o caminhoneiro das estradas passava por ali. E havia rumores mais sombrios sobre pessoas desaparecidas, viajantes solitários que aceitavam caronas de homens, mas jamais voltavam. Carros abandonados e objetos pessoais eram encontrados em trechos isolados, mas nunca provas concretas surgiam. O caminhoneiro movia-se como uma sombra, conhecendo cada curva, cada atalho, cada estrada vicinal. Ele dominava as rodovias do Brasil como se fosse seu próprio território. Naquela noite, ele percorria mais uma vez a BR-101, o asfalto úmido refletindo a luz dos faróis do caminhão. Cada quilômetro percorrido era uma oportunidade de observar, escolher e planejar. Seu sorriso amigável escondia o olhar frio de alguém acostumado a manipular o perigo em seu próprio favor. A estrada inteira parecia obedecer o seu ritmo, silenciosa e sombria, pronta para mais uma noite de furtos e mistérios não resolvidos. Enquanto cruzava o interior do Brasil, ele pensava nos próximos alvos, observava terrenos isolados e costumava, fazendo algo mentalmente, cada carro ou pedestre que pudesse cruzar o seu caminho. Era um predador que se movia sem pressa, porque sabia que as estradas do Brasil ofereciam solidão e oportunidades que poucos conseguiam resistir. As noites nas estradas do interior do Brasil eram silenciosas e traiçoeiras. A BR-101, entre Pernambuco e Paraíba, era frequentemente deserta, exceto pelo ronco distante de algum caminhão. E ali estava ele, o caminhoneiro, sempre atento. Seus olhos percorriam o acostamento, analisando cada movimento, cada figura solitária que caminhava pela estrada. Para quem o via de fora, parecia apenas um homem oferecendo carona, uma gentileza casual. Mas, para ele, eram aqueles que se aproximavam. O que o esperavam era o medo silencioso de algo incompreensível. Ele oferecia ajuda com um sorriso que parecia sincero, uma voz calma que transmitia confiança. Muitos viajantes sozinhos e cansados não resistiam à verdadeira bondade dele. Aceitava carona sem desconfiar que havia entrado em um jogo de astúcia. O caminhoneiro conhecia cada trevo isolado, cada estrada vacinal pouco movimentada. Ele sabia como escolher o momento perfeito para se mover, como observar e manipular a situação, objetos esquecidos, sinais sutis de pessoas distraídas, pequenas falhas de atenção. Ele os notava todos. Suas vítimas eram escolhidas de forma meticulosa. Ninguém percebia o perigo até estar já dentro do caminhão. As estradas do Brasil, longas e desertas, ofereciam algo que deixasse ele invisível e as oportunidades perfeitas. Carros abandonados, pertences espalhados pelos matos, relatos de viajantes que desapareceram sem explicação,
Tudo isso se espalhava entre pequenas cidades e vilarejos, mas nunca havia provas concretas. O caminhoneiro continuava sua rotina como se fosse intocável. O medo psicológico que ele provocava era o suficiente para que todos evitassem viajar sozinhos à noite. Ainda bem, ainda assim sua confiança era sua maior arma. Ele conhecia o comportamento humano, sabia quando alguém hesitava, quando alguém confiava demais, quando alguém poderia ser manipulado. A estrada era seu território e ele sempre um mestre silencioso. Cada noite, cada carona oferecida, cada viagem era uma dança de tensão. Ele sorria, observava e esperava o momento certo para agir. Enquanto percorria o interior do Brasil, de Pernambuco a Minas Gerais, passando por estradas vicinais isoladas, ele se movia com certeza de quem conhece o caminho e a mente das pessoas. O caminhoneiro era mais do que um simples viajante. Era uma sombra silenciosa, sempre presente, sempre alerta, sempre perigoso. O caminhoneiro seguia sua rotina pelas estradas do Brasil, movendo-se de cada certeza de quem dominava cada quilômetro. De Pernambuco a Minas Gerais, passando por estradas vicinais e trechos isolados da BR-116 e a BR-101, ele observava a solidão das estradas como o caçador observa sua presa. Histórias de desaparecimento se acumulavam. Viajantes sozinhos que aceitavam caronas não eram mais vistos. Motoristas de caminhões e moradores que passavam por trechos desolados falavam sobre sombras, mas nas estradas, carros que surgiam do nada e desaparecimentos e objetos pessoais espalhados pelo matagal. Mas ninguém conseguia conectar os pontos. Para as autoridades, tudo parecia coincidência. Ele se movia com cuidado, sempre atentos a rastros, testemunhas e rotas alternativas. Cada vítima representava mais uma oportunidade de testar sua astúcia. Mas o caminhoneiro não precisava se apressar. Ele sabia que o silêncio e a solidão das estradas brasileiras trabalhavam a seu favor. Enquanto cruzava o interior de Goiás, o sertão da Bahia e as estradas entre as cidades pequenas de Pernambuco, o medo se espalhava entre os viajantes. Pessoas evitavam viajar sozinhas. À noite, grupos passavam a se organizar para não cruzar trechos desolados, mas ainda assim, alguns se aventuravam, confiantes demais, e era mais uma peça do jogo silencioso do caminhoneiro. As histórias que se tornavam lendas, relatos de estranhos, desaparecimentos, carros encontrados abandonados, trilhas de objetos pessoais que levavam a lugar nenhum. A polícia investigava, mas ele sempre se mantinha alguns passos à frente, como se conhecesse cada detalhe do território e de quem ousava atravessá-lo. Enquanto a estrada estendia a continuidade de sua jornada, para ele, a estrada era mais o caminho. Era um território de controle e oportunidades. Cada curva, cada quilômetro deserto, cada farol distante era parte de um mapa que só ele conseguia ler com perfeição. A cada noite, o terror psicológico que ele espalhava crescia, mantendo as pessoas em constante alertas, espalhando medo silencioso pela estrada do Brasil. A estrada que cortava a noite do interior de Pernambuco estava silenciosa naquela noite. Mariana dirigia sozinha há horas, com a cabeça cheia de preocupação e o coração batendo mais rápido de cada quilômetro. O pneu furado em um trecho do deserto da BR-101 a deixou vulnerável. Foi nesse momento que ele surgiu, o caminhoneiro, com seu velho caminhão, oferecendo ajuda. O sorriso daquele era bem tranquilo, quase convidativo. Mariana hesitou, mas a necessidade falou mais alto. Ela entrou no seu veículo, tentando controlar o medo que crescia no peito. Logo percebeu que havia algo estranho. O caminhão estava cheio de detalhes que não deveria estar ali. Mapas antigos, com rotas isoladas, fotografia de lugares esquecidos, pequenos objetos que pareciam pertencer a outras pessoas que haviam passado por ali. Cada detalhe fazia seu coração acelerar. Enquanto o caminhoneiro conversava, Mariana fingia distração, observando cada movimento, cada gesto. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de se proteger. A estrada deserta e os atalhos e curvas, tudo parecia conspirar para aumentar sua ansiedade.
Ele se movia com naturalidade, dirigindo pelas estradas brasileiras que cruzavam matas e vilarejos. Mas Mariana sentia que algo estava errado a cada quilômetro. Ela começou a procurar oportunidades, pequenas distrações que pudessem ser usadas a seu favor. A tensão dentro do caminhão crescia a cada instante. Mariana percebeu que cada quilômetro percorrido era uma dança silenciosa entre o perigo e a chance de escapar. Ela precisava manter a calma, observava, planejava. As estradas do Brasil longas e isoladas, que antes parecia apenas caminhos, agora se transformava em um labirinto de medo e tensão. Enquanto o caminhoneiro falava sobre supostos lugares abandonados e histórias de viajantes perdidos, Mariana guardava cada detalhe, cada curva da estrada, cada árvore que passava pelo farol. Sabia que o momento certo para agir poderia ser a diferença entre a vida e a morte. A noite avançava e a polícia ainda estava longe. Mariana precisava de coragem e inteligência para sobreviver, porque aquela estrada silenciosa poderia se tornar seu maior pesadelo. Se ela não fosse cuidadosa, cada quilômetro era um teste, cada gesto uma decisão silenciosa. O medo se transformava em foco e ela sabia que precisava aproveitar qualquer oportunidade para escapar. A noite continuava, o medo aumentava pelas estradas do interior do Brasil e o caminhoneiro continuava dirigindo pelas curvas silenciosas da BR-101. Mariana sentia cada quilômetro como se o tempo tivesse desacelerado. Seu coração batia acelerado, mas sua mente estava alerta, calculando cada detalhe e cada oportunidade de escapar. Com habilidade e calma, ela fingiu distração, aproveitando uma curva mais longa. Conseguiu pegar seu celular escondido e enviar mensagens de socorro para a polícia, descrevendo sua localização aproximada e o caminhoneiro. Cada toque de tecla era um risco, mas também uma chance de sobrevivência. O caminhoneiro percebeu que algo estava errado. Ele acelerou o caminhão, tentando manter o controle, mas Mariana percebeu concentrada, esperando o momento certo. A tensão cresceu a cada quilômetro. As estradas desertas que se estendiam por Pernambuco, Paraíba e até Minas Gerais pareciam se comprimir ao redor dele, aumentando o suspense e o perigo. Quando a polícia finalmente apareceu, surgindo em meio às luzes de sirenes de motores, o caminhoneiro tentou fugir com alta velocidade, mas perdeu o controle em uma curva perigosa e o caminhão derrapou, bloqueando sua rota de fuga. Mariana conseguiu saltar, correndo até se abrigar em um ponto seguro, enquanto os oficiais interceptavam o veículo. O caminhoneiro foi detido, encerrando sua sequência de desaparecimentos que assombrava estradas no Brasil. Mariana, embora ainda tremendo de medo, sentiu alívio e coragem. Ela tinha sobrevivido não apenas por uma sorte, mas por tensão, inteligência e perseverança. Quando a notícia se espalhou, moradores e viajantes passaram a olhar para a estrada de forma diferente. A lição ficou clara. Mesmo nas estradas mais desertas, atenção, cautela e coragem pode salvar vidas. Mariana se tornou um símbolo de alerta à resistência, lembrando a todos que o perigo pode estar escondido atrás de sorrisos amistosos, mas que a inteligência e a vigilância podem transformar o medo em sobrevivência. As estradas do Brasil continuam silenciosas, mas agora com olhos atentos, corações preparados e lembranças vivas de que cada curva pode esconder um perigo e cada decisão pode ser a diferença entre a vida e a morte. Se gostou do vídeo, é só se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Obrigada! E até o próximo vídeo. Valeu!